Eu também vou gravar só os primeiros 20 minutos, tá, gente? Então fiquem despreocupados, é só para gravar essa parte inicial. Então vamos lá. Dentro do contexto de processo civil, eu gosto sempre de fazer um desenho que eu acho que até alguns já tiveram essa aula comigo, mas pelo menos a gente retoma esse conteúdo. Eu gosto sempre de pensar o processo civil em 3 blocos. Vocês lembram disso? Alguém teve essa aula comigo? Em termos de ter processo civil dividido em 3 blocos? Não? Sim? No primeiro bloco é o processo de conhecimento. No segundo bloco são os recursos. E no terceiro bloco a gente vai falar da parte de execução ou do cumprimento de sentença. Então, basicamente, quando a gente pensa em processo civil, essa é a estrutura lógica de um processo, onde ele inicia, geralmente, não sempre, mas regra geral ele vai iniciar aqui, e ele vai terminar aqui no final. Só que, por que eu separo em 3 blocos? Porque cada um deles tem momentos de início e fim. Aqui, nessa primeira parte, esse processo se inicia com uma petição inicial. E por que eu chamo de processo de conhecimento? Por que eu dou esse nome a essa fase do processo? Para fazer os pedidos, para trazer à tona o que você quer de direito, que você está solicitando e dar vista para a outra parte também poder se manifestar. Porque qual é a lógica, gente? A lógica é assim, ó. Ele é de conhecimento porque eu preciso conhecer o direito. A Jennifer estava contando aqui uma história de que bateram no carro dela. Bateram atrás, Jennifer? Tá. Qual é a lógica nesse caso? O que aconteceu? A culpa é de quem? Quem bateu atrás. Quem tem que pagar? Mas, se ele não pagar, o que acontece? Qual é a consequência jurídica disso? Se ele não pagar, você vai ter que cobrar dele. De que forma que você cobra? Danos morais. Ele vai iniciar com um processo de conhecimento. Danos materiais, danos morais, através de um processo de conhecimento, certo? Por que de conhecimento? Pensando pela lógica que eu estou trazendo. Por que de conhecimento? Porque você ainda tem que conhecer o seu direito. Ele não está certo, ele não é líquido, ele não é exigível. Ele não é algo já concreto. Se presume que é, porque se tem essa cultura de que quem bate atrás está errado. Mas por que vai iniciar um processo de conhecimento então? Para que o juiz, ao final, através de uma sentença, ele conheça o teu direito. Mas para ele conhecer o teu direito, ele tem que respeitar vários princípios que vocês aprenderam lá no semestre passado. Princípio do contraditório e ampla defesa, princípio do devido processo legal. E para que o juiz possa dar uma sentença, ele precisa ouvir os dois lados da história. Então, você não tem um direito, você tem uma presunção de. Olha que interessante, a gente aprende ao longo de toda a vida que nós temos direitos, mas na verdade, a gente tem uma presunção do direito. Por quê? Porque no caso que aconteceu dela, do acidente de trânsito, ali houve um acidente que bateram atrás do carro dela. A presunção é de que o cara está errado. Porque se fosse um direito, era só ela mandar pagar. Ela vinha aqui direto para a parte final. Ó, me paga, senão bloqueio de conta. Me paga, senão bloqueio de bens. Correto? Iria direto para a fase de execução. Mas não é isso que acontece. Vai para uma fase inicial de conhecimento, porque ela não tem o direito ainda resguardado. Ela tem uma presunção. E essa presunção, ela vai se confirmar aqui, através dessa sentença. Então o processo inicia com a petição inicial. E lá na petição inicial, vocês vão trabalhar todos aqueles requisitos que, em tese, viram no semestre passado, mas se não viram, a gente vai ver a partir da aula que vem. Então, endereçamento, qualificação das partes, nome da ação, os fatos, o que aconteceu, né, no caso hipotético. Então, ela vai narrar em que rua que ela estava, a velocidade que ela estava, se ela freou, e aí a pessoa bateu atrás, de que modo que a pessoa bateu, o que fez depois, quanto que custou o orçamento. Então ela vai relatar toda a situação fática ali. E a partir do momento que ela relata,
ela relatou somente os fatos. Depois vem o direito. O que o direito fala sobre isso? Sobre alguém que eventualmente bateu no veículo na parte de trás. E aí você vai ter que ir lá no CTB, no Código Civil, trazer os elementos jurídicos. Tudo isso na petição inicial e ao final você vai pedir. Então, o pedido, ele é algo que você quer que o juiz diga aqui na sentença. O que você quer com essa ação? Você quer, provavelmente, a indenização pelo veículo, né? Porque o veículo teve danos materiais, e aí você quer uma indenização pelo dano causado. Mas talvez você queira algo a mais, que é o que você trouxe ali, que é o dano moral. Talvez você queira pedir o dano moral. O dano moral pelo quê? Ah, sei lá, e aí você vai trazer ali pelo transtorno, porque ele fugiu, porque você vai ter que trazer os argumentos que convencem o juiz de que também, além do dano material, vale o dano moral. Então, isso é o processo de conhecimento. O processo de conhecimento, então, que é o que nós vamos estudar ao longo desse semestre inteiro, ele tem essa lógica. Iniciar com uma petição inicial, iniciar ali trazendo tudo o que aconteceu e fazendo um pedido. Ao final, depois de tramitar todo o processo, e aqui a gente vai ver cada um desses passos, vai ter uma sentença. Essa sentença, o juiz vai fazer o quê? Ele vai esmiuçar o caso concreto, vai entender se aquele caso concreto cabe realmente uma indenização, porque, de novo, é uma presunção, Jennifer. Não é um direito propriamente dito. Aqui, depois que o réu for citado, ele vai ter a oportunidade de se defender e ele vai apresentar a contestação. E na defesa dele, pode ser que ele consiga convencer o juiz de que, na verdade, você que errou. Você foi lá e deu uma freada brusca e, em razão da tua freada brusca, não foi possível ele parar e aí acabou atingindo o teu carro. Se ele consegue, de alguma forma, convencer o juiz disso, você perde a ação. Então, de novo, por isso que a gente trata como uma presunção. Parte-se do pressuposto de que o direito é dela, mas é uma presunção, não é um direito absoluto. Sempre que você pensar em processo de conhecimento, o objetivo é esse, é conhecer um direito. É você chegar ao final para conhecer o direito propriamente dito. Ao final, nessa ação, o juiz pode vir aqui e dar uma sentença dizendo: sim, condeno na indenização, condeno a indenizar. E aí vamos supor que o dano material o prejuízo efetivamente que o carro sofreu foi algo em torno de R$5.000. E aí ela pediu também o dano moral aqui. E vamos supor que de dano moral o juiz não deu nada, 0. Só que ela não concorda com isso. Ela quer também um dano moral porque ela ficou sem carro, ficou sem dirigir, teve que andar de Uber, enfim, teve todo um transtorno e ela entende que ela precisa, ela tem direito ao dano moral. O caminho que ela tem que perseguir é através de um recurso. E aí inicia uma nova fase. Essa primeira fase, então, ela encerra com a sentença. A sentença ela vai dizer qual é o direito efetivamente da Jennifer. Se ela não concordar com esse direito, ela vai ter o direito de recorrer. Quando ela recorre, a gente fala para cima, para o tribunal, que é uma segunda instância, uma terceira instância, por assim dizer, de maneira mais singela. Nessa fase recursal, é extremamente complexo a natureza recursal, tanto que tem uma disciplina inteira só para falar de recursos. Então aqui, brevemente, isso aqui também é um semestre inteiro. Eu estou só resumindo, mais ou menos, qual é a estrutura lógica do processo civil. Ela não concordou com o dano moral, ela faz um recurso, que se chama apelação. Já vou até anotar aqui. Esse recurso, que se chama apelação, é no processo civil. Não é o mesmo nome de recurso em todos os processos. Lá na Justiça do Trabalho, ele chama de recurso ordinário. No juizado especial, ele chama de recurso inominado. Então, ele recebe outros nomes para o mesmo recurso. Recurso da sentença, então, é sempre apelação? Não. No processo civil que é a nossa disciplina. Mas por que eu gosto de falar não?
porque vocês não estudam só uma disciplina, vocês estudam 50 disciplinas. E aí vocês acabam se confundindo, às vezes, com as nomenclaturas. Dentro do processo civil, eu acho que é o processo mais fácil de aprender, porque os recursos são objetivos, não tem tanta firula, e os prazos também são padronizados. 15 dias. Você vai chegar lá na Justiça do Trabalho, você tem 8 dias, tem 15. Você vai chegar no direito penal, tem lá 2 dias, depois 5 dias, aí alguns prazos são 15. Então, existe diferentes prazos nos demais processos, no civil não. Civil é a coisa mais linda, é 15 para tudo. Eu até vou colocar aqui já. Tem exceções? Tem, mas são raras. E aí você faz o recurso, e aqui, esse processo de conhecimento ele tem uma peculiaridade. Ele é julgado por um juiz singular. Juiz singular é aquele que eu chamo que é o único juiz. É uma pessoa só que analisa e julga o teu processo. Então, é somente um juiz que vai analisar e proferir uma sentença. Quando eu recorro, quando eu faço um recurso para os tribunais, aqui o julgamento ele é colegiado. Então, colegiado significa o quê? Que é julgado por mais de uma pessoa, por um colegiado, por um grupo de pessoas. Então, cada tribunal vai ter o seu formato de colegiado. E aí eu vou falar aqui do nosso estado. Aqui no nosso estado, nós temos uma estrutura mais ou menos assim. Nós temos, imagina que aqui é uma sala. Nessa sala eu tenho aqui uma mesa retangular e aqui um púlpito onde o advogado fica. Então, eu vou botar aqui ADV. E aí, eu tenho aqui 5 personagens. Eu posso ter aqui também um sexto, que é o Ministério Público e tal, mas eu vou tratar só do julgamento de quem julga o processo. Nessa sala aqui, ficam 5 desembargadores, não é mais juiz. Então, só para a gente recapitular, aqui é um juiz singular e aqui eu já chamo de desembargador. Nessa sala aqui ficam 5 desembargadores. E esses 5 desembargadores analisam o teu processo, mas o voto ele é composto por somente 3 deles. Então, vamos supor que sejam esses 3 aqui. Quem são esses 3? Um é o relator, que é o cara que recebe esse teu processo. Então, recapitulando, tive uma sentença, dessa sentença eu recorri, porque eu não concordo. Quando eu recorri, vai subir para o tribunal. Quem vai receber esse processo? Vai ser o relator. Aliás, o desembargador, a nomenclatura que eu uso para ele é relator do tribunal. Não é sempre a mesma pessoa. São vários. No estado são 100 desembargadores, mais ou menos. Então, por rodízio, o meu foi para o desembargador e relator Fernando. Aí, daqui a pouco, um outro recurso foi para o desembargador e relator Ana Beatriz. Não é sempre o mesmo. São vários desembargadores e eles recebem o processo para relatar, para analisar profundamente o processo e relatar. Relatar quando? Aqui, no dia do julgamento. Esse relator, ele vai receber então, ele vai analisar esse recurso e ele vai dizer uma data que ele vai julgar. Quando ele diz uma data, significa que ele já sabe o que ele vai votar lá no dia do julgamento. Quando esse relator ele marca a data, o voto dele já está pronto. Então vamos supor que ele estipulou a data 10 de fevereiro de 2026. Nesse dia, essa turma aqui, essa Câmara, vai se reunir para julgar o meu processo. Não só o meu, mas vários outros processos. Eles vão se reunir em grupos de 5, mas, de novo, só 3 é que, de fato, vão julgar o meu processo. Eu já sei antecipadamente quem são os 3. E nesse dia, se eu quiser, não sou obrigado, mas nesse dia eu posso vir aqui no tribunal, porque isso aqui fica lá no Tribunal de Justiça em Florianópolis, se for aqui no estado, ou se for algum outro tribunal no seu respectivo estado, na capital. Eu posso ir lá e fazer uma sustentação oral, uma defesa oral. Então, é facultado a mim, quando eu sei a data do julgamento, chegar lá no tribunal
e fazer uma sustentação oral, uma defesa, durante 5 a 15 minutos, depende do tipo do recurso, depende de qual é o recurso que está sendo julgado. Às vezes é um agravo, às vezes é uma apelação, às vezes é um base de declaração, e aí eu tenho um tempo certo para cada tipo de recurso. De novo, é uma faculdade, não é uma obrigação. Então, vou recapitular, o relator vai receber, ele vai analisar e ele vai marcar um dia para julgamento. Ele não vai disponibilizar o voto dele ainda. Só no dia, vamos supor que ele seja esse carinha aqui, ele vai primeiro ver se eu quero fazer uma sustentação oral e vai me permitir defender oralmente o porquê que o meu processo deve incluir danos morais, por exemplo. Fiz ali a minha sustentação de 15 minutos e tal, aí o desembargador vai relatar o caso, vai dizer qual é o voto dele. Ele vai dizer então se concorda com o dano moral ou se discorda do dano moral. Quando ele votar, os outros dois também vão votar. Também vão iniciar, aí se inicia o julgamento, né? Então eles vão opinar se concordam ou não com o relator. Na teoria, é um esquema muito legal, porque daí oportuniza que mais de uma pessoa analise o caso concreto, né? Na prática, como tem um volume muito grande de processos, o que se vê é que esses dois geralmente vão com o voto do relator. Por quê? Porque é muita coisa para analisar. Se eles forem puxar todos para discussão, não vinga. E aí eu preciso ter esse espaço, e aí eu preciso, sabendo disso, né, eu advogado, que estrategicamente saber quem que eu tenho que convencer, né? Porque se ele já chegar lá com o voto contrário, eu já perdi. Provavelmente eu já perdi. Já vi casos, eu faço bastante sustentação oral, tenho feito mais ainda, já vi casos de reverter, de chegar aqui e realmente os outros dois não concordarem. O que acontece daí? Se eles todos concordam com o julgamento, então esse aqui relatou que não tem dano moral. Esse aqui vai lá, concordo, fechou, acabou o processo, não se discute mais. Ah, mas não tem como recorrer mais para os tribunais superiores, STJ, STF? Tem. Mas existe, e aí é uma parte que a gente não vai ver esse semestre, dentro da parte recursal, é como se tivesse uma escadinha dessa também. Então, primeiro recurso, né? E aí eu subo aqui para STJ ou STF. E aí, vamos supor, 2 escadinhas assim. O primeiro recurso, que é esse que está aqui, eu ainda discuto os fatos. Eu ainda analiso os fatos, concretamente. O segundo e o terceiro, não. E aí é um pouquinho complexo de entender nesse momento, mas o que dá para deixar para agora, pelo menos, aí depois a gente recapitula isso aqui tudo e avança um pouquinho mais, é que o que se discute no STJ e no STF é somente a aplicação correta da lei, se a lei de fato foi cumprida ou não. Os fatos eu não discuto mais. Então eu posso dizer com uma certa segurança que eu tenho 2 fases importantes. A primeira, inicial, que eu produzo todas as minhas provas e apresento para um juiz e ele vai sentenciar. E a segunda, que é quando eu recorro e ainda vai ser analisada aquela prova. Dali para frente, eu lhes garanto que não vai ser analisado mais essa questão dos fatos, propriamente dito, e da prova. Vai ser analisado se houve a aplicação correta da lei ou não, só isso. Que é o papel do STJ, no sentido infraconstitucional, analisar a legislação abaixo da Constituição, e do STF analisar a aplicação correta da Constituição Federal. Pois bem, a gente avança mais para frente nisso aqui, mas quando isso aqui acabar, quando essa discussão toda acabar, de novo, um semestre inteiro só para falar disso. Boa noite. Quando isso aqui acabar, vai ter aqui um momento final. Esse momento final desse recurso, ele se chama, que aí não cabe mais recurso, ele se chama trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? Exato. O trânsito em julgado é aquele momento em que não cabe mais recurso. Não dá mais para fazer nada. Acabou. Não se discute mais. Então aquela discussão que tu iniciou aqui, a decisão definitiva que tu tens aqui, é a decisão que tu pode dar sequência no teu processo. Esse momento do trânsito em julgado, ele pode ocorrer também aqui na sentença. Por quê?
Porque aqui eu tenho a oportunidade de recorrer, mas não significa que eu vou sempre recorrer. Pode ser que eu esteja satisfeito com meus 5 mil de indenização e eu não queira acontece aqui. Isso. Em algum momento, o cartório lá da vara vai certificar que houve o trânsito em julgado. Então, pode acontecer aqui, mas se eu recorri, se eu continuo a discussão, ele vai acontecer aqui em algum momento. A título de curiosidade, vamos imaginar que um processo aqui, ele leve aí cerca de 2 anos médio. Médio. Eu tenho processos que vão levar 6 meses, eu tenho processos que vão levar 10 anos, 15 anos. Então, mas bota aqui que está rápido, hoje em dia está bem mais rápido, então um tempo médio de 2 anos. Aqui eu tenho possibilidade de recorrer em várias instâncias, então aqui eu tenho mais, pelo menos, de 2 a 3 anos, médio de processo. Pode entrar, fica à vontade. Boa noite, querido. Então eu tenho aqui uma estrutura de pelo menos 5 anos de processo nesse período, se o processo correr normal, sem nenhuma firula, sem nenhuma novidade, processinho correndo normal, só com recursos tradicionais. É por isso, um dos motivos, principais motivos, porque o processo dura bastante no judiciário. Isso aqui é uma estimativa boa. Eu tenho um inventário que perdura 12 anos, que ainda não foi sentenciado, que se for, algum dos familiares pode recorrer. E aí eu vou para o tribunal e eu tenho aqui mais 15, 20 anos de discussão, se eventualmente daqui a pouco tiver muita prova para ser analisada, enfim, muitos documentos. E a ideia do papel da IA, um pouco nisso é isso, né? Ajudar a contribuir com a celeridade. Hoje, todo e qualquer juiz usa IA, todo e qualquer advogado também. Não é um absurdo pensar nisso. Antes, quando surgiu, era um problema, né? Todo mundo preocupado. Hoje já é uma coisa mais natural. Já se naturalizou, já se viu como algo que vai ser usado. Então, o que a gente tenta, os dois lados, é tentar usar com cautela. Tá bom. E aí ocorreu o tal do trânsito em julgado. Depois que ocorreu o trânsito em julgado, aquela decisão com relação ao dano material, ela vai se consolidar. Agora sim, Jennifer, tu tem um direito. Agora sim tu tem algo concreto que tu podes cobrar. Esse dano material, e vamos supor que seja esses 5 mil aqui mesmo do exemplo, você vai cobrar ele como? Através da terceira fase do processo, que é o cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença é o início da execução daquela sentença do primeiro momento, da primeira fase do processo. E como que eu inicio essa fase? Através de uma nova petição inicial. A petição inicial, então, ela vai estar em 2 momentos. Uma aqui, e que os pedidos vão ser o quê? Eu quero o quê? Eu quero uma indenização de dano material, 5 mil reais. Eu quero uma indenização de dano moral de 10 mil reais. Eu estou pedindo algo que eu ainda preciso que o juiz conheça. E aqui? Aqui eu não preciso mais pedir que ele reconheça, porque ele já reconheceu, já condenou e já transitou em julgado. Aqui inicia então uma terceira fase onde eu peço para que a pessoa pague. Essa petição inicial então, cumprindo também os requisitos dessa, endereçamento, né, todo o preâmbulo, nome das partes, nome da ação, fatos, o que aconteceu. E aí eu explico. Tem uma sentença que reconheceu o direito a 5 mil, essa sentença transitou em julgado e agora eu quero que ele pague. Então basicamente é isso. E aí nessa petição inicial, o juiz ele vai dar uma decisão aqui, mandando o quê? Pagar. Ele vai intimar então o colega lá que bateu no carro dela para pagar. Sob pena de quê? Aí vem aquilo que você já deve ter ouvido falar, bloqueio de conta, de bens,
Aqui é o momento em que ocorre aquele cisbajude. Renajude. São ferramentas do judiciário para bloquear conta bancária, para bloquear bens. Então aqui é o momento em que isso acontece, quando eu já estou na terceira fase. Lembrando que aqui já passou 2, aqui já passou mais 3, então 5 anos depois, tu vai poder cobrar os teus 5 mil reais que tu perdeu lá em 2020, por exemplo. Mais ou menos essa a lógica do processo civil. E quando que ele acaba? Com uma nova sentença. Essa sentença vem quando? Quando o valor for efetivamente quitado. Então, terão diversos movimentos aqui para fazer com que o réu, que agora não se chama mais réu, se chama executado, pague o valor. Se ele não pagar o valor, ele vai ter aqui os bloqueios de conta, bloqueios de bens, e em algum momento vai ser liquidado esses 5 mil. Se não achar, se não tiver saldo em conta, se não tiver como bloquear nada, o processo vai ser arquivado. Então essa sentença aqui ela só vai existir se for liquidado. Se não for liquidado, é porque a sentença aqui nesse processo de final, ele tem que dar fim ao processo. Para ele dar fim ao processo, ele tem que ser quitado ou a parte tem que desistir dessa ação. Então, se ela não desistiu e não liquidou, obrigatoriamente o processo vai ser arquivado, ele fica arquivado por um período e depois eu tento de novo novos bloqueios de conta. Até aqui, ficou claro? Tudo certo?